O grupo não tem nenhuma relação partidária, tá? Nenhum de nós aqui é filiado a nenhum partido, né? Vou botar no Ivan, que é meu marido, mas para prefeito nós ainda não decidimos, tá? Então, assim, só para ficar bem claro, né, e não parecer que... Não, fica bem tranquilo das coisas, porque nós não temos essa coisa de estigmatizar ninguém, como, esse era aquele, esse vota naquele, mesmo que votar em outro candidato. Não, eu não tenho partido político, assim, não. É um direito que lhes assiste. É ex-aluna, sabia? Fez letras, francesa. Orgulho. Daí que o Ivan fez o discurso francês. Com alguns probleminhas, né, que não deu para ensaiar, mas... Não, é aqui. Se virou bem. Mas ele fala francês ou não? Não ensinasse? Não, foi à noite que ele... Não adianta, só uma ideia, não faz milagre. Mas é que é difícil também, assim, né, francês, porque alguns sons ele não dominava, né? Pra quem não conhece, porque não fala nada de francês. Ele fez um sucesso lá. Saiu na internet, foi super... Vocês querem oferecer um café para vocês? Eu ia pedir um. Desculpa, dei para minha mãe. Assim, a gente insistiu um pouquinho até para que vocês viessem, porque apesar dos compromissos, porque gravaram e a gente quer dar essa oportunidade para todos. Eu peço desculpa a vocês mesmos, gente. Tá uma loucura essa gente. Não, a gente é a Câmara dos Vereadores, de manhã, depois tem... Pessoal, realmente bateu cabeça, costumam fazer isso. Eu achei que vocês não viriam em função desse problema. Então, assim, ó, o nosso grupo já tem uns 3 anos que a gente vem se reunindo, só que assim, ó, não somos ainda uma ONG, tá? E agora a gente pensa em fundar uma ONG, até porque a gente sabe que a gente pode fazer alguns projetos e conseguir verba do governo federal, né? Então, assim, essa é a nossa intenção. Só que a gente quer conversar com os candidatos porque também a gente precisa, né, de vocês, a gente precisa fazer uma parceria com a prefeitura, né? Então, assim, ó, tá, então desde agosto de 2009, eu vou tentar falar rapidinho, até porque eu sei que vocês estão tendo um pouquinho de pressa, né? Tá, então, assim, ó, por que surgiu esse grupo, né? Porque a gente sabe do grande número de veículos de tração animal na cidade, é uma coisa, assim, ó, que chamava a atenção de todos nós, né? E claro que a gente começou olhando para isso, vendo a questão dos cavalos, né, dos maus tratos. A gente começou com isso. Só que assim, ó, é um tema muito mais amplo, é um tema que envolve questão ambiental. A gente sabe que muitos charreteiros, eles trabalham com lixo, né, com catadores. E eles pegam o lixo no centro, eles levam para suas casas, lá nos bairros, colocam no fundo do pátio para poder fazer a seleção. E o pátio deles vai virando um lixão, né? E alguns deles que moram perto de canais, eles jogam dentro. Então, assim, ó, é um problema ambiental, é uma questão social e econômica, não tem como negar, né? Sim, está tudo dentro de um contexto, na verdade. Tudo junto, e envolve a questão trânsito também, né? Que a gente trouxe aqui algumas fotos para vocês, tá? Então, assim, ó, quando nós começamos a participar de algumas reuniões, esse é seu Zé. Assim, ó, a gente começou as reuniões com os secretários, o Eduardo participou, o Eduardo Macruz participava, né? E assim, a gente conseguiu algumas coisas, a hospedaria era horrível, lá perto do porto, a gente conseguiu uma hospedaria um pouco melhor, né? Não tinha um caminhão próprio, então assim, ó, quem fazia, eu acho que era um caminhão terceirizado, não estava disponível sempre, e cavalo não tem hora para sofrer acidente, não tem hora para adoecer. Não tinha veterinário para grandes na prefeitura, a gente tem. Então assim, ó, são conquistas, claro, pequenas, mas a gente vai aos poucos, né? Sim, começou a ter uma estrutura para atender. Até os cavalos, naquelas reuniões, acabou sendo melhor do que a questão dos sangues, que não melhorou muita coisa. Então assim, ó, tá, em princípio foi isso que a gente conseguiu, mas tem ainda outras coisas, né? Então a gente tem uma página no Facebook que, na verdade, assim, a gente voltou mesmo a se reunir fortemente depois daquela história do cavalo em frente ao Café Aquários que caiu, tava passando, aí tirei as fotos, né? A gente vinha se reunindo, mas agora bem mais. Então, assim, ó, a gente percebe no Facebook o quanto tem gente que se interessa por esse tema, né? Muito mais do que a gente pensava. Por exemplo, assim, esse vídeo do seu Zé, eu filmei, né? Aí seu Zé passou a carroça super carregada, né? E eu disse pra ele, olha, tá muito peso, senhor. E aí ele pegou e falou um monte de coisa pra mim. Cara, a gente filmou, largou lá no Facebook e muitas pessoas se manifestaram. Aquele gráfico do Facebook, até eu tava olhando ontem, só no vídeo do seu Zé deu mais de 39 mil pessoas, então abrange bastante. Então, assim, ó, em menos de um dia, sei lá quantos compartilhamentos, né, e comentários e tudo. Então é um tema que vem crescendo, né? As pessoas vêm se interessando bastante. Tá, mas assim, ó, a gente tem em Pelotas a Lei 5678,
que é uma lei muito importante, porque, assim, tem outras, mas essa lei é que trata direto, né, dessa questão. Então, ela prevê placa de identificação, sinalização reflexiva, ela prevê uma espécie de um cursinho que os charreteiros fariam de um turno, que é pouco, mas já ajudaria, para poderem ter essa carteirinha, né, para poderem, enfim, conduzir o veículo, assim como o motorista. Que estava previsto, inclusive, a restrição da circulação. Ela ia revogar a 4604, da época do ancião, né, de 2000, mas não revogou porque aí eles se reuniram, né, e foram até o promotor, e o vereador Ornel participou disso também. Bom, aí eles conseguiram lá não revogar, né. Tá. Mas aí o que acontece, assim, teria limite de carga que não especifica na lei, mas mais ou menos 20% do peso do cavalo não excedendo isso, né. E, bom, o que acontece, assim, como nada disso aqui é exigido, não tem fiscalização, né, acaba que a situação dos cavalos não melhorou nada. Se nós tivéssemos emplacamento, por exemplo, ficaria mais fácil para denunciar maus tratos, por exemplo. Né? O que acontece hoje é que a gente vê um cavalo sobrecarregado, um cavalo maltratado, e a gente não tem como denunciar. Como é que eu vou denunciar? Não sei o nome do cara, não sei onde ele mora. Né? Já aconteceu da gente seguir charreteiro, mas se arriscando, porque bairros perigosos e tudo, né? Então dificulta demais. Né? E bom, aí aqui tem algumas fotos, né, cavalos soltos, em zona urbana. Aqui é ali na Pedro Osório, o charreteiro, olha só, tudo errado, né? Ele vai na contramão, né? Ele não tem a plaquinha a placa, não tem sinalização, não tem a placa de trânsito, de identificação, não tem nada. E tá por fora ainda do charreteiro. Né? Tá por fora, quer dizer, tá tudo errado. Esse aqui é também um acidente que aconteceu, o cavalo com a pata quebrada, provavelmente sacrificado esse cavalo, né? Porque a gente não tem meio, sai muito caro para fratura, é difícil. Né? E esse aqui foi que eu tirei as fotos em frente ao café. Esse cavalo, ele tava... Esse foi bem complicado, ele estava com uma diarreia bem forte, eu conversei com o charreteiro, e ele precisava levar o cavalo para trabalhar assim. O cavalo, né, é muito sensível à dor. E aí o cavalo não resistiu, caiu. Né? Algumas pessoas dizem que ele ainda chicoteou o cavalo para levantar, não estava lá. Eu cheguei e tirei essas fotos. Então a situação deles é bem complicada, né? Aqui de novo, a questão do trânsito, né? Lá naquela avenida que vai para o KVG, o cavalo vindo assim, na contramão, sozinho, sem charreteiro, sem nada, se soltou. E aqui menores, que é um problema bem sério, né? Menores conduzindo charrete. Isso a gente já viu vários, assim. Esse aqui morreu na Dom Pedro, tá? O charreteiro, eu não sei, a gente olha esse animal, mas não acredita que é um cavalo, né? De tão magro e pequenininho. Puxava uma carroça, um dia de chuva, o cavalo também, né? Chegou a exaustão, caiu e o charreteiro fugiu. Tá vendo? Que horror. E esse aqui a gente recebeu uma denúncia naquelas casinhas que vai lá para Rio Grande, que ficam à direita antes da ponte. Não sei se vocês sabem, o pessoal que foi deslocado para Ceval e por ali. Aí nós recebemos uma denúncia. Muitos vendem as casas e vão. Pois é, eu sei que eles acabaram voltando. E esse cavalo aqui morreu já, né? Nós fomos lá, a égua estava muito, muito magra, né? E aí não resistiu, o dono disse que estava fazendo tratamento, mas é que tratar cavalo nesse lugar, nem ele tem que comer, né? É muito difícil. Bom, o que a gente queria conversar com vocês, né? A gente queria, pelo menos assim, começar a cumprir a Lei 5678, né? Seria o emplacamento das carroças, principalmente o emplacamento, exigir essa placa de sinalização, ter uma fiscalização. Se não tem, eu digo assim, pelo menos nos primeiros tempos, que seja algo mais educativo, então, né? Eu vou parar o charreteiro, o vizinho, eu vou conversar com ele, mas a gente precisa disso. Porque a gente entende que tem um problema social por trás disso, sabe? A gente não quer, vamos salvar os cavalos e as pessoas que se danem. Né? Trás, né? Não, a gente sabe. Só que acho que a pobreza não justifica maus tratos, né? Então... É um processo de educação. E além do que o cavalo também é um ganha-pão deles, quer dizer, então tem deveriam que ser bem ter tratado, né? Eles se conscientizarem. E tem um atendimento gratuito da UFPEL na Ceval ali, então tipo, não tem desculpa para eles deixarem chegar ao último ponto, sabe? É que assim, agora eu ia chegar nisso, mas assim, para cumprir a Lei 5678, ela fala que o cavalo ele é registrado na secretaria juntamente com o veículo de tração animal. Então, para esse veículo, usaria esse cavalo e não o outro. Né? Só que assim, não tendo chip, não tem como saber se é o mesmo cavalo, não tem como identificar o cavalo. Ele pode, por exemplo, um exemplo aqui, maltratar o cavalo, enfim, morreu o cavalo, ele pega um outro e coloca ali. É o mesmo, quem disse que não é o mesmo cavalo? Né? Então assim, o chip na verdade não é muito caro, é mais ou menos uns R$30, o leitor fica entre... sai mais ou menos R$700,
reais, então isso seria importante a prefeitura ter. Quantos charreteiros nós temos? Quantos cavalos para charretes nós temos? Assim, ó, não existe um consenso. O Luiz dos Charreteiros saiu do grupo até e deu uma entrevista há mais ou menos um mês falando de 2.500 carroças. Aí a prefeitura veio uma semana, acho que depois, 2, e falou em 1.500 carroças. Nós acreditamos que seja bem mais que isso. Nós acreditamos que seja, por volta de 3.000 carroças. E aí, cavalos, a gente não tem como estimar, porque tem gente que tem uma carroça e tem 3 cavalos, eles fazem revezamento, os que têm mais condições. Inclusive, não tem consenso em relação a gente sabe, inclusive, que tipo, eles alugam o cavalo. Por exemplo, o cavalo trabalhou o dia inteiro e daí de noite eles estão dormindo e estão alugando o cavalo. Eu fiz a conta, na verdade, que também para saber, gente, 30 reais, é baratinho, mas só 30 reais vezes 3.000 dá 100 mil reais aqui. Mas uma coisa a longo prazo, né? A gente não tem um mês isso tudo. Claro. Eu comprei isso, eu acho que não é inviável. Eu acho que a gente pode conseguir. Claro. E leitor, tu vê que leitor fica menos de R$1.000. A gente não precisa ter assim, vários leitores, não. Né? Não, também, não estou dizendo que não, estou dizendo. É que, na real, assim, eu acho que essas coisas não se dão do dia para noite. A gente tem essa compreensão. Mas tem que começar, né? Tem que começar esse processo aí que eu acho que é isso, tem que compensar esse processo de educação também. Né? E o que a gente queria? Estabelecimento de horário. Né? Na verdade, a gente sabe que isso aqui não tem lei ainda, né? Porque aquele artigo que teria na lei acabou, né? Não entrou. Mas a gente acha importante, por isso que a Mayara falou, porque eles usam o cavalo alguns durante o dia e alugam o cavalo durante a noite. Várias vezes eu vinha do KDG 10h30 da noite, 11 horas, e tinha cavalo trafegando ali. Então, assim, é complicado, muito sem nenhuma sinalização. Então, tentar estabelecer horários, né? Claro. A prefeitura, a gente pode tentar, porque isso já foi para a Câmara, né? Acho que a Câmara aprovou e daí depois teve que... Eu não sei se chegou a aprovar, voltou atrás, eu acho, né? Eu acho que o Ornel conseguiu fazer uma emenda expressiva com o sentimento da prefeitura. Eu conversei com o promotor, ele disse que ficou muito complicado, porque os charreteiros procuraram, aí foram junto com o vereador Ornel e exigiram, e ficou complicado. Já tinha algumas mudanças na lei, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Sim. Tá, e qual é a ideia assim, que a gente tem, que a gente pensa, né? Pensa em ajudar, mas aí é uma coisa para a gente conversar melhor depois. A gente pensou num galpão, um local assim, ó, mais central, para que eles fizessem essa reciclagem. Não sei se para todos, talvez algum projeto para começar.